Eu posso dizer com toda a certeza do mundo que esse é um dos melhores filmes de animação da atualidade. E se pá, um dos que está salvando o mundo da animação nos dias atuais. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pequenos guaranás. Como vocês estão? Tudo bem? Se você não é uma pessoa que mora debaixo de uma pedra, você deve ter ouvido falar sobre guerreiras do K-pop. You think we're just gonna let you steal our fans? You're gonna have to fight us for them. Um filme de animação novo que estreou faz pouco tempo, acho que não faz nem 2 semanas, e que tá hypando muito, muito, muito na internet. E eu vou ser sincero, confesso que eu não tava pretendendo assistir esse filme. Só que eu fui pelo hype, porque eu tenho um grande problema de não conseguir parar e assistir um filme de fato. Eu não sei porquê, talvez porque eu não seja tão acostumado a assistir algo sozinho, ou talvez porque o meu TDAH bate e eu não consigo assistir. Eu acabei indo assistir essa bagaça porque tava todo mundo falando muito bem, tava todo mundo falando muito bom. E é um tipo de filme que eu gosto. Que é tipo, animação, tem aquela coisa, herói, vilão, fantasia, músicas muito boas. E eu fui pela curiosidade e tal. E eu tava pensando que eu ia parar no meio e tal, como eu sempre faço com a maioria dos filmes, eu vou assistindo de pingadinho em pingadinho. Meu irmão, eu coloquei essa coisa pra assistir. Nos primeiros minutos eu já fiquei completamente arrepiado e fiquei de boca aberta, eu não consegui parar de assistir do começo ao fim. Literalmente, eu tava cuidando da minha cachorra, a Bia, que apareceu em muitos vídeos, e até a Bia tava assistindo esse filme. Vou deixar aqui a filmagenzinha pra vocês verem como que ela tava assistindo, muito bonitinho, muito fofo. Até ela tava gostando desse filme. E assistir esse filme me deu uma pancada de insight. E eu, sendo escritor e um grande amante de histórias de animação e de histórias em geral, um grande contador de histórias, eu vim trazer um vídeo aqui para te mostrar alguns aspectos da história de Guerreiras do K-pop, ou K-pop Demon Hunter, para vocês entenderem por que essa história fez tanto sucesso e de quebra uma pequena aula de escrita para a gente entender a genialidade desse filme, porque sim, minhas senhoras e meus senhores, esse filme é genial em vários aspectos de contação de história e como a história é estruturada. E eu quero analisar isso pedacinho por pedacinho com vocês. Realmente dando uma pequena sinopse para você que não assistiu ainda e que quer assistir. Porque eu aconselho, se você quer entender esse vídeo, vai assistir primeiro e depois você volta para esse vídeo. Basicamente a história acompanha 3 protagonistas, Rumi, Mira e Zoe. As 3 são cantoras de K-pop. Até aí tudo bem, um mundo, K-pop, tals. Só que a grande coisa é, elas são guerreiras que passam por gerações e gerações de guerreiras que lutam contra demônios usando o poder da música. E aí é um mundo onde existem os demônios e os humanos, e os demônios tentam se alimentar das almas dos humanos. E aí bate que elas são cantoras de K-pop, elas usam a música para proteger os humanos com uma espécie de véu, que é o Honun, que é ativado por essa energia boa da música, e ele meio que abaixa os demônios lá no submundo. Só que bate um dia que o grande rei dos demônios, que eu esqueci o nome dele, ele meio que deixa um dos demônios, que é o Dinu, que é meio que humano, meio demônio, fazer uma boy band de demônios para conseguir derrotar as guerreiras com meio que a mesma estilo de luta, meio que eles vão lutar música contra música para conseguir tomar o mundo dos humanos. E meio nessa história também tem um pequeno arco que acontece que a Rumi é uma meia demônio, porque o pai dela era um demônio e a mãe dela não. E aí meio que a mãe dela morreu e tal, e aí tem uma moça que cuida delas e é meio que uma empresária também delas, que são as Huntrix, que é a nome da banda delas. E aí meio que ela vai viver nessa dualidade entre ser meio demônio, ser meio humano, e enfim, aí a gente vai acompanhar toda essa história e como vai se desenrolar essa aventura. Dado esse pequeno prólogo, eu quero analisar tudo com vocês, dividindo essa história em 10 pequenos pedaços de por que ela é tão boa e no caminho te mostrar por que a história escrita dela é tão cativante e tão boa e por que as pessoas gostaram tanto. Primeiro ponto de por que essa história é tão boa. World building simples. Pequeno fato triste para nós escritores que amamos criar mundos. Nem sempre as pessoas estão se importando tanto com o world building. Porque às vezes a gente pensa numa história tão complexa, em como o mundo funciona, pequenos detalhezinhos. Só que a grande verdade é que muitas vezes as pessoas não estão muito preocupadas em como ele funciona. E em K-pop Demon Hunter, o world building é muito simples. Sem falar que são coisas que nós já conhecemos. Demônios, heróis. A música salva
demônios querem tentar tomar os humanos, a alma dos humanos. Meio que uma espécie de world building que já existe, já tá bem pré-concebida no imaginário popular. Mas é bem simples. São as cantoras que lutam contra os demônios usando a música. E usando armas muito boas, inclusive. Porque tem umas espadonas e umas shuriken muito incríveis e um bastão. São armas incríveis. Eu adoraria ver um cosplay usando essas armas de verdade, porque eu acho elas muito sensacionais. E como eu disse, o fato de ter um world building muito simples faz com que as pessoas entendam a história muito mais rapidamente. Ou seja, as pessoas vão começar a gostar da sua história muito mais rapidamente. Segundo ponto. Estereótipos bem concebidos. Logo no começo do filme, a gente já entende que as 3 protagonistas são nada mais nada menos do que as meninas superpoderosas. São literalmente as meninas superpoderosas. Sendo a Rumi a menina protagonista, a líder, que muito provavelmente quer carregar todo mundo no colo, não quer mostrar as falhas, e que muito provavelmente sofre de burnout em algum momento da existência. Mira, a rebelde, com problemas de família, que é muito descolada e vai marcar uma geração inteira de pessoas. E a Zoe, a menina fofa, mais nova, mas que tem um temperamento muito forte. É o famoso, não parece que vai te morder, mas vai te morder. É interessante porque é uma coisa relacionável, porque muito provavelmente, se existe um trio de amigos, até mesmo meninos ou meninas, você vai encontrar esses 3 tipos de pessoa. É algo muito bem pré-concebido e você vai bater o olho nelas e você vai se identificar com alguma delas. Isso é muito legal, porque você vai gostar de alguma delas em algum momento. Você vai se identificar, você vai ver elas. E é muito simples de entender. É muito legal isso. Isso sem falar nos outros personagens. Tem um vilão malvadão que não tem motivo pra você gostar dele. Ele é só mal. Tem um outro vilão que ele é meio que um anti-herói, porque ele tem um passado trágico. E você vai sentir dó dele em algum momento. Tem animais fofos. Inclusive, esses 2 animais aqui me lembraram muito os personagens do estúdio Ghibli, inclusive aquele ônibus gato. O cara de suporte, que é divertido, que é o assessor das meninas, que é divertido também, alívio cômico. São personagens simples, são estereótipos bem concebidos. As pessoas vão bater o olho e você não precisa entender muito da história para entender qual que é o papel de cada personagem e como ele funciona nesse mundo. Isso é muito bom. Terceiro ponto. Juntar o conhecido e bem concebido a algo completamente novo. Como eu disse, essa história ela já se baseia em fatos que a gente já conhece. Se você olhar a trama da história e como ela acontece, é uma história bem fácil de se entender. É a jornada do herói, não tem muito segredo. Mas só que esse é o grande ponto de contações de histórias. Eu acho que uma das grandes verdades sobre contação de história hoje em dia é que nenhuma história é completamente original. Várias partes de trama já são pré-concebidas, vários enredos já existem. Só que a grande coisa hoje em dia é você saber juntar a coisa já existente a algo completamente novo. Porque, mano, quando que você vai imaginar que você vai juntar cultura K-pop, a luta contra demônios e a música é tudo que vai te ajudar a lutar contra demônios? Sem falar tudo meio que é o arco da Rumi e do Jinu, que também é algo bem pré-concebido, mas que é extremamente cativante, porque é um conceito novo, um cenário novo, você nunca viu aquela coisa funcionando daquela forma. Então, isso também eu acho que contribuiu muito pro sucesso desse filme. São conceitos já bem pré-concebidos, como eu disse, só que usados de uma forma completamente nova, que a gente não tinha imaginado que veria em algum momento da vida. E isso é muito legal. Isso é uma coisa que mostra uma genialidade de quem escreveu essa história. Isso junto ao 4º e 5º ponto, mas vamos primeiro pro 4º, que é cultura já existente. Mano, se você não sabe, se você não acompanha os meus vídeos, e eu já falei em outros vídeos sobre isso, é que eu sou K-popper. Eu sou K-popper e sou dorameiro. Porque eu gosto de K-pop e gosto de dorama. Então, todo o universo de guerreiras do K-pop é algo já bem pré-concebido. Os shows e como eles funcionam, o amor dos fãs para com os idols, toda aquela estética da cultura coreana e como ela funciona nessa história é muito legal. Tem inclusive até a primeira interação da Rumi e do Jinu, que é literalmente a cena mais estereotipada de qualquer dorama que você vai ver. 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면 자연스레 따라 웃고 있는 걸 너의 행동에 설레어 하고 뒤척이다가 지새운 감이 많아지는데 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께 면질 일 Watch yourself.
E você vai rir, porque você vai ver e você vai falar, caraca, exatamente isso. Só que ao mesmo tempo, dá uma quebra de padrão e aí vem aquela coisa de ser único, porque tem uma quebra de padrão nessa cena. E se você assistir, você vai entender o que eu tô falando. E é genial, porque ele junta algo que a gente já conhece, toda a cultura coreana que a gente conhece, e a cultura dos animes também. Se você for assistir, você vai entender que tem muita coisa de anime também nesse filme. E é muito interessante porque você vê essas coisas funcionando e você vê que é um mundo, também uma coisa muito interessante, é que é essa história da fantasia escondida, que é basicamente um mundo escondido dentro do nosso mundo. É uma história que se você colocasse ela na vida real, ela muito possivelmente aconteceria se você levasse em conta que essa fantasia toda, essa world building poderia existir no nosso mundo. Porque é aquela ideia da fantasia escondida. São heróis não tentando transparecer para os humanos normais que existe esse outro mundo. E isso é uma coisa também que acho que me cativa muito e é muito legal na contação de histórias. Essa ideia do mundo escondido. Percy Jackson faz muito isso, Harry Potter faz muito isso. Que é essa ideia de não um mundo onde todo mundo sabe da magia, mas é um mundo real, onde essa magia acontece. Eu acho muito legal esse tipo de história, inclusive eu uso nos meus livros. E aí, como eu disse, o quinto ponto, enredo ousado. Meu irmão, como eu disse, é um enredo muito ousado. Tipo, quando que você ia imaginar que você ia ver cantoras de K-pop lutando contra demônios usando espadas super da horas enquanto elas cantam? E, meu irmão, cada nota de música é uma luta épica. E é um enredo ousado. É literalmente você pegar o Tanjiro de Demon Slayer e botar ele no meio do Blackpink. Quando que você vai imaginar que isso iria acontecer na vida? Você nunca iria imaginar. Que isso é uma coisa que tá faltando muito no mundo da animação e no mundo da contação de histórias. Ousadia. Essa coragem de tentar algo novo e tentar algo revolucionário, como eu disse. De botar ideias que você nunca iria imaginar juntas. Porque elas funcionam e funcionaram. K-Pop Demon Slayer tá aí. Não, pera. Misturei as coisas. K-Pop Demon Hunter tá aí pra provar que a ousadia é muito bem recebida pelo público, porque as pessoas gostam dessa chutação de balde que é. Porque você não queria imaginar essas coisas. Então eu digo, é um enredo muito ousado. Que até, não só no conceito geral, mas todas as ideias, porque é uma história muito divertida também de você assistir. E isso vai juntar com outro ponto que eu vou falar mais tarde, mas essa ousadia de também nas piadas. Porque são piadas que você acha que nem todo mundo vai entender, mas no final todo mundo ri. Porque é muito legal. E toda a ideia, a concepção de como funcionou é muito ousado e muito legal. E funcionou demais. Então essa é uma grande dica que eu dou para as pessoas que estão começando a escrever livros. Seja ousado. É bom. Eu gosto de dizer isso, mas acho que Deus ou o universo, ou seja lá como você acredite, gosta de corações corajosos e corações indômitos. Eu digo isso mais uma reflexãozinha assim, porque o mundo gosta de ousado, gosta da ousadia, gosta de ideias revolucionárias. Então não tenha medo de ousar, porque Guerreiras do K-Pop tá aí pra mostrar que foi ousado e conseguiu. Sexto ponto, personagens bem humanos. Como eu disse, tem essa ideia da Rumi e do Jinu sendo meio humanos, meio demônios, por causa dos pais, por causa a Rumi no caso dos pais, e o Jinu por causa do passado meio trágico dele. E isso torna tudo muito humano, porque é muito interessante como funciona essa ideia do rei dos demônios lá. Porque, basicamente, a coisa funciona como ansiedade. Você vai olhar e você vai falar, caraca, vocês estão falando sobre ansiedade. É literalmente ansiedade. Muito interessante, porque isso torna os personagens muito humanos. E principalmente na parte, acho que, do Jinu e da Rumi. Que é literalmente a ideia do Jinu não se achar. Ele não acha que ele pode ter o perdão algum dia, que ele acha que ele pode se redimir. Mas aí vem a Rumi e meio que mostra pra ele que ele não é esse monstro todo que ele acha. E ao mesmo tempo a Rumi que tem medo de mostrar essas cicatrizes, até literalmente essas cicatrizes. E isso rola umas metáforas muito boas. Se você assistir esse filme, você vai ver que tem umas metáforas tão boas que misturam conceitos muito bem já entendidos, tipo ansiedade, cicatrizes do passado, mas só que de uma forma muito bonita e muito profunda, porque ela junta essa ideia da fantasia e o world building todo tá girado em torno dessa ideia, dessa metáfora, que é as dores do passado, as ansiedades e como elas funcionam. Então colocando isso nos personagens torna eles muito humanos. E eu acho que esse é um dos grandes trunfos para nós escritores, tornar os personagens humanos. As pessoas gostam de identificação. As pessoas gostam de ver os personagens passando por problemas que a gente passaria também. E, tipo, por exemplo, é muito massa você ver guerreiras do K-pop lutando contra demônios usando música.
Mas é mais cativante ainda você ver que uma delas, por exemplo, pegando a Rumi, por exemplo, sofre com o medo de ela ser algo que ela não quer mostrar para o mundo. Porque todos nós, por exemplo, temos nossas coisas que não queremos mostrar para o mundo. Porque a gente acha que são as nossas faltas e tal. Inclusive o filme fala muito isso, sobre não mostrar as faltas para o mundo. Esse medo de mostrar as faltas para o mundo. E que, conforme o filme vai passando, a gente vai entendendo o quanto é essencial mostrar esses erros para o mundo. E se provar humano. Porque mesmo que você... Na ideia do filme é muito genial isso. Como, mesmo ela sendo meio demônio, mesmo o outro sendo um demônio completo, essa humanidade, essas dores que nos aproximam de ser algo puro de verdade e nos protege de verdade. Porque é muito legal até a ideia de como elas falam que o ódio não vence o mal. Não é o ódio que vai vencer o mal, mas sim o amor, a empatia. E isso é genial, meu Deus do céu. É genial. Isso é um dos pontos que eu digo. Essas metáforas, muito simples, mas muito bonitas. E muito relacionáveis. Essa coisa do humano. É humano esse filme. É muito lindo. Por isso que eu acho que é um dos grandes pontos que também fez ele fazer muito sucesso. Sétimo ponto. Músicas estratosféricas. Tá legal. Isso não funciona tanto pra ideia de escrita. Mas vamos pensar assim. Meu irmão, as músicas desse filme são sensacionais. São estratosféricas. São divinas. Cara, eu tô escutando Golden desde ontem. Eu acho que eu já escutei umas 20 vezes. De tão boa que é. Tão genial que é. Elas se encaixam perfeitamente. E esse filme é um grande musical. E até a ideia de como eles colocam toda essa cultura do K-pop e usam o K-pop pra ser o grande gancho nesse filme. Isso pode ser correlacionado nas suas histórias, dependendo de qual área da cultura você vai escolher pra ter no seu filme. Essa ideia de pegar ganchos da vida. E K-pop Demon Hunter faz isso. Pega esse gancho da vida real, que é a música. E a música, como ela tá tão correlacionada com a ideia toda do filme, ter uma música verdadeira que você escuta na vida real e você vai lembrar dessa história toda é muito legal. É tipo que nem quando você pega Gravity Falls. E Gravity Falls tem pra você ter, você pode comprar, por exemplo, o Diário 3. E isso é muito legal porque as pessoas gostam dessa ideia de se sentir parte da história. E isso é uma grande dica pra você que tá escrevendo história. Tente pensar nessa ideia, investir nessa ideia de ter algo que as pessoas vão olhar na vida real, algo oficial, algo que ela possa tocar ou escutar ou ver, que vai fazer ela se sentir dentro da história. Porque você escutar Golden na vida real, você vai se sentir dentro da história, você vai falar, caraca, parece até que eu tô dentro desse universo. As músicas fazem isso, e as músicas são muito boas, então pensar muito bem nisso é algo que cativa muito o seu leitor, ou quem tá assistindo a sua história, quem tá vendo a sua história. Como eu disse, toda essa ideia, trama e personagens cativantes. Meu irmão, não tem um momento que eu não gostei desse filme. Não tem nenhum momento que eu fiquei, caraca, nossa, que história parada. Não tem nenhum momento que eu falei, nossa, caraca, que chato, nossa, que arco chato. Eu não tô conseguindo assistir, é um saco de assistir. Um momento rolou isso. Porque a história toda é muito cativante, todos os personagens são muito interessantes, e os momentos divertidos, como eu disse. Eu acho que um grande ponto da contação de histórias é que fazer uma história muito chata e muito maçante, em que só tem, por exemplo, sofrimento e pensamentos profundos e tal, é algo horrível. A pessoa vai largar sua história. Mas também fazer só uma história que só tem momentos engraçados e só chutação de balde também não é interessante. Guerreiras do K-pop consegue fazer uma linha muito equilibrada entre ter momentos muito profundos e momentos muito divertidos. E eles são muito bem dosados. A gente tem uma grande balança entre momentos de pura ação, onde você vai ficar vidrado olhando aquele filme, e momentos muito divertidos que até se misturam com o estilo de animação, que eu vou falar mais tarde. Que é muito legal e é muito engraçado. As cenas, se você pausar esse filme devido em alguns momentos, você vai pegar umas cenas muito boas de olhar, e a animação, como é desenhado, contribui muito para essas piadas. E as piadas são muito boas também, são piadas simples e por vezes inteligentes, mas por vezes muito aleatórias e são muito divertidas, e é muito engraçado. Até enquanto tá rolando a música, tem piadas, tem momentos divertidos. Inclusive, uma das primeiras cenas é literalmente elas lutando contra demônios que estão tentando tirar elas do show, levando elas pra longe do show. E a cena toda é muito divertida, não é só ação, mas é muito divertida porque tem uns momentos tipo ironia. E ela só fala, meu irmão, deixa a gente só lutar com vocês logo de uma vez, porque tá na hora do show, sabe? Tem a casa de banho do nada, que é muito engraçado essa cena também. Mas ao mesmo tempo tem um momento muito profundo dentro dessa cena também. Também, como eu disse, emocionante.
tem muitos momentos emocionantes, e essa ideia de que eles conseguem te pegar assim de uma forma, nos momentos emocionantes, que eles são extremamente profundos. E até extremamente, tem momentos assim, até o final, cara. Até hoje, acho que ninguém que assistiu esse filme superou o final até hoje, porque o final pegou muito. Mas é muito emocionante a história, é muito emocionante. Como eu disse, não é só divertida, mas emocionante. Tem pensamentos extremamente profundos e momentos extremamente emocionantes em que você se vê chorando pelo personagem. Porque eles conseguiram construir a história, e é muito legal, até porque eu tava conversando com uma amiga e eu descobri que esse filme teve um aviso prévio há 4 anos atrás e deveria ser uma série. E eu entendo completamente essa ideia de que muitas vezes os criadores querem ter mais tempo. Isso aconteceu com The Owl House, por exemplo, que eles querem ter mais tempo, mas eles não têm tempo de desenvolvimento, eles só têm uma chance de fazer aquilo acontecer. E a Sony Animation, que foi quem criou, quem produziu esse filme, e a Netflix, quem publicou esse filme, fez um trabalho genial, porque eles conseguiram colocar em 1 hora e pouco uma história genial, que muito provavelmente era pra ser muito maior, porque tem certos momentos que dá pra você entender que elas deveriam ser maiores. Isso é uma coisa que eu agradeço muito por ser escritor de livro, porque em livros a gente tem a chance de explorar muito mais os universos. Mas na questão de animações e filmes, é algo muito mais sensível. E eles conseguiram colocar uma história muito boa, e conseguiram colocar um desenvolvimento muito legal para os personagens que eles queriam colocar, e que foram desnecessários. E isso tornou tudo muito mais próximo da gente, porque a gente entendeu a humanidade de cada um. 9, como eu disse, lições fofas. Essa ideia de falar sobre ansiedade, de falar sobre o medo de mostrar as faltas para o mundo, essa ideia de achar que você nunca vai ter perdão, que algo que você fez é extremamente ruim, você nunca vai conseguir se redimir daquilo. São coisas que estão no mundo. São coisas que, na verdade, são até muito atuais e muito verdadeiras de hoje em dia. Então são lições muito fofas e muito bonitas de ver. Por isso que eu digo que é um filme que foi feito para crianças de 10 anos, até a classificação etária é 10 anos. Mas eu até tava vendo no YouTube um comentário que tava falando, pai falando que assistiu com as 2 filhas, e ele se viu chorando por causa do filme e escutando K-pop. Então é isso que é uma coisa muito legal, é essa ideia de colocar uma história que era pra ser só pra crianças, e ela furar essa bolha porque ela é muito bonita. E eu sou escritor de fantasia infanto-juvenil, então eu tento fazer isso muito nos meus livros, eu quero conseguir chegar a esse nível de furar a minha bolha, de não ser só um livro infantil, mas ser um livro que vai emocionar gerações e gerações, desde crianças até idosos. E Guerreiras do K-pop faz isso, emociona, porque não são só coisas que vão ser só para as crianças, porque você entende lá no fundo que são coisas que são muito profundas até para nós, que não estão na faixa etária, mas que emociona e que conversa com a gente. Isso é algo muito bonito. E essas lições de empatia e falar sobre essas nossas cicatrizes, que muitas vezes são até reais e muito palpáveis dentro de nós, e que a gente tenta esconder porque a gente quer brilhar para o mundo de uma certa forma que talvez não mostre para o mundo essas coisas, é muito bonito. Tem uma cena literalmente que é meio que as protagonistas indo para um médico lá, porque a Rumi tá com a voz ruim, por causa que essas cicatrizes estão atrapalhando a voz dela, essas cicatrizes dos demônios. E é muito bonito até, esse médico ele vai e analisa cada erro meio que delas, assim. Porque, por exemplo, a Rumi, ele fala, não, você quer carregar tudo, você não consegue descansar. E a Zoe, ela quer agradar todo mundo. E a Mira, ela nem fala, mas só o olhar dela, você já entende qual que é todo a backstory dela. E até no final ela fala muito sobre a Mira ter problemas com a família e ela não ter encontrado uma família, mas encontrar na Huntrix. E a Zoe, por exemplo, se sente cansada de tanto querer agradar todo mundo e querer as coisas, ela tentar segurar as coisas. A Rumi, até pelo fato dela não se permitir descansar e tal. E 10º lugar, por último, animação linda. Meu irmão, tem nem o que falar. Tem nem o que falar. Essa animação é muito linda porque eu gosto desse estilo de animação. Foi um estilo de animação que começou lá com Homem-Aranha no Aranhaverso, lá nos primórdios do que 2018, eu acho, que furou uma barreira da animação, assim, porque eu gosto muito de analisar animações, eu acho muito lindas as animações. E esse estilo de animação que surgiu lá com Spider-Verse e passou até pra Gato de Botas com a DreamWorks e foi até pra Wish em Disney, que eu não gostei muito de Wish, porque eu achei que foi meio... Dá pra ver que eles estavam tentando imitar algo que não ficou bonito. Mas vamos focar em Spider-Verse e Gato de Botas.
e agora Guerreiras do K-Pop, que é esse estilo de animação muito bonito, e que em 2026 tá vindo também Gatola da Cartola, que também é nesse estilo de animação, que eu acho muito lindo, e também tem em dezembro vai sair o filme do Bob Esponja, que também é muito nesse estilo de animação, que eu acho muito lindo. E é uma animação muito bonita, como eu disse, é uma animação de encher os olhos, porque você fica deleitado, porque é muito colorido e é muito cartunesco até, e até animesco, porque tem muita, como eu disse, tem muitas cenas desse filme que são bem estilo anime. E tem várias expressões faciais que você fala, caraca, isso daí é muito o Naruto ou Dragon Ball. E é muito legal de você ver, porque é uma animação 3D, mas ao mesmo tempo você vê algo que é muito comum em 2D. E é muito legal isso, porque esse estilo de animação ele mistura muito 3D com o 2D e eu acho muito bonito. E é algo que eu falo, caraca, eu fico emocionado de ver como é linda essa animação. Isso com certeza misturou com o fato de por que deu tanto certo. Porque esse, como até eu vi uma vez que eu escutei nas aulas do Brandon Sanderson, que é um dos grandes escritores norte-americanos, que é esse sense of wonder, sentimento de maravilhamento. Que isso dá pra você fazer muito bem nas histórias de livros, quando você consegue descrever com uma riqueza de detalhes não exagerados, mas pontuais, de como o mundo é. Porque isso funciona também na nossa cabeça quando a gente está lendo, a gente vai enxergar esse mundo. E é esse sentimento de maravilha, e a animação faz isso, esse sentimento de ver um mundo extremamente bonito de se assistir. E muito gostoso e de ver, é tipo quase como uma massagem para os olhos. Mas enfim, dado esses pontos, vamos para a conclusão. Guerreiras do K-Pop é um dos filmes que mostra extremamente bem como o mundo da animação está se comportando e como o mundo da contação de histórias tá se portando. Até eu tava assistindo Golden no YouTube, e eu deixei um comentário lá, falando sobre como Guerreiros do K-Pop é um marco histórico. A gente está vendo a história acontecer. Porque, agora, minha opinião sobre tudo isso, e que não é tanto sobre contação de histórias, mas é sobre como eu vejo o mundo da contação de histórias, em si a indústria da contação de histórias, principalmente a animação e conteúdo infanto-juvenil de histórias e fantasia. O mundo tá mudando. O mundo tá mudando. Criar histórias já não é mais aquela coisa inalcançável que, por exemplo, a Disney fazia. Porque, até falando sobre a Disney, porque a Disney é um dos grandes exemplos de como a Disney tá perdendo muito a coroa dela. Tá perdendo muito a coroa dela e tá sendo deixada no chinelo por outras empresas que não eram tão grandes, mas que estão se provando maiores e maiores a cada dia. Como a Sony Animation e a DreamWorks, por exemplo. É só você pegar, por exemplo, Lilo e Stitch, o live action de Lilo e Stitch. Cara, eles literalmente mudaram a história, tiraram o Jumba. O Jumba não é mais um herói, ele é um vilão da história. Aquele tubarãozão, eles vão vir me falar que eles não têm orçamento pra fazer aquele tubarãozão que eu esqueci o nome. Tipo, é um filme bonitinho, mas é mais... A Disney tá se apoiando muito na falsa nostalgia. A Disney tá se apoiando muito na falsa nostalgia. E ela tá perdendo o legado dela por causa dessa falsa nostalgia. E ela tá sendo deixada pra trás pelas empresas como DreamWorks e Sony. Porque, por exemplo, você pega o live action de Como Treinar o Seu Dragão. Tudo bem, também é apoiado numa nostalgia, sim, sim. Mas ele é tão bem bonito, cara. É um dos melhores live action da existência. Eles fizeram perfeito aquela coisa. É lindo. Você pega, por exemplo, que nem a Disney, que meteu Hélio, que se tornou uma das piores bilheterias, porque eles estão... É aquela mesma formulinha, aquele mesmo velho padrão. Não tá mais funcionando. A Disney não percebe que ela tá... O grande problema da Disney é que ela é literalmente o estereótipo de um norte-americano, vamos ser sinceros. É um velho norte-americano que só quer ganhar dinheiro. Ela não tá mais se preocupando em fazer boas histórias. E um grande exemplo disso, e ela não tá mais se preocupando em fazer grandes histórias, e também ela tá se atrapalhando quando ela faz uma história que pode ser muito boa. Você pegar, por exemplo, The Owl House. The Owl House era uma cartada de mestre que a Disney tinha, tipo... Pensa numa história boa. Era The Owl House. Pra mim, The Owl House é um dos melhores desenhos animados da vida toda. E olha que eu sou uma pessoa que cresceu com a grande nata dos desenhos animados, como Gumball, Bob Esponja, Phineas e Ferb. E eu vendo The Owl House, eu vejo que é uma grande maravilha. E eles destruíram isso, eles não permitiram que a Dana Terrace terminasse aquela história. Justamente por causa que eles não queriam emitir luz.
Eles tiraram a grande cartada deles porque eles estão mais preocupados em não querer mostrar representatividade porque eles são uns bandos de preconceituosos. A mesma coisa aconteceu com o Hélio. O Hélio também era pra ter representatividade, não deu certo. Mundo Estranho também era pra ter representatividade, eles barraram completamente. Na verdade, a grande coisa de Mundo Estranho é que ele teve representatividade, mas a Disney atrapalhou muito a divulgação dele e por isso ele acabou sendo um fiasco. Perder ou Ganhar também tinha uma série que também era pra ser mais aprofundada, mas eles barraram muita coisa. A Disney tá muito se preocupando só em manter aquele velho legado assim, a Disney e tal, e não tá se preocupando em fazer histórias que são mais atuais e que mostram coisas mais atuais. Então, um grande erro, porque a Disney tá perdendo muito dessa coisa. Tá perdendo completamente essa coisa. Tá sendo deixado no chinelo por outros desenhos. Não que a representatividade seja a coisa mais importante das histórias, mas eles estão se preocupando muito em manter aquele velho padrão que vai agradar só a velha geração lá de antes do ano 2000. Talvez muitas vezes nem vai agradar aqueles lá. Guerreiras do K-pop mostra que a indústria da animação tá mudando. E muito bom que tá mudando, porque o mundo é mutável, os humanos são mutáveis. E você tem que entender que quando você tá escrevendo uma história, você também tem que entender que o mundo é mutável. Claro, eu até fiz um vídeo outro dia no Diário do Escritor, que é a minha série aqui da internet, que é sobre você não se permitir comparar com outras pessoas e querer seguir algo que tá em alta. Mas a verdade é que se você não entender como o mundo funciona e quais coisas podem ser muito bem conversadas, porque eu digo e repito, escrever é um ato político, é um ato de resistência. Se você não pensar em coisas que estão no mundo atual e coisas que você gostaria de mudar no mundo atual e que você quer, você tem que levantar uma bandeira. Você tem que pensar alguma coisa. Guerreiros do K-pop fala muito sobre essa bandeira, porque é um filme que vai emocionar, por exemplo, todo mundo que é fã de música. Eu sou um grande fã de Taylor Swift, por exemplo. E toda a ideia de como a música salva é uma grande bandeira levantada. Porque hoje em dia o que você mais vê é, por exemplo, macho julgando as mulheres por gostar de música, sendo que eles são as pessoas que se abam em futebols, em estádios de futebol. Então ver um filme que fala sobre como a música salva é uma grande bandeira levantada e uma grande pauta para o mundo atual. Porque é uma coisa que muitas pessoas julgam hoje em dia, mas só quem sabe, quem gosta de música de verdade, sabe o quão necessário é a música e muitas vezes a música salvou. E muitas vezes como aquele cantor que a gente gosta salvou as nossas vidas e nos fez entender sentimentos muitas vezes. E isso é muito colocado em K-pop Demon Hunter. Então, esse filme, como eu disse, é história. A gente está presenciando na história a queda de um antigo rei e a ascensão de um novo trono, onde nós vemos novas empresas de animação ganhando muito espaço. Hoje em dia, você pega animações de estúdios não tão conhecidos, não tão grandes como a Disney, e vê algo genial, porque, por exemplo, Guerreiras do K-pop não teve uma grande base de marketing. A Netflix simplesmente soltou, toma! E fez um grande sucesso, porque a história é boa. Enquanto isso, você pegar filmes que tiveram uma grande divulgação, como os da Disney atuais, ou como até, por exemplo, Wish, não tiveram muita coisa, porque são as mesmas velhas histórias, os mesmos velhos padrões. Por isso que eu digo, um enredo ousado é extremamente necessário quando você está fazendo. Não queira seguir aqueles velhos padrões de contação de história, porque isso está afundando grandes empresas e está acabando com o legado, por exemplo, da Disney. Então isso é uma das grandes dicas que eu deixo pra vocês e acho que esse é o grande ponto de por que Guerreiras do K-pop deu tanto sucesso. É uma história nova, é uma história ousada, é uma história nunca antes vista. Na verdade é uma história que já se foi vista de muitas outras formas diferentes. Mas nessas padronagens de como as engrenagens funcionaram nessa história, é algo único. Então, a grande dica que eu dou com esse vídeo é: faça isso. Pegue coisas que você gosta, junte elas de uma forma única e crie algo revolucionário. Porque eu tenho certeza que isso vai mudar a indústria da contação de história. Eu tenho certeza que você tem uma história muito boa, que também você talvez tenha um pouco de medo de mostrar para o mundo, porque você acha que ela não vai ser tão boa. Mas até como o próprio filme fala, não tenha medo de mostrar quem você é de verdade para o mundo. Porque no final, isso é o que vai te fazer forte, o que te faz forte de verdade, e o que você ser autêntico e não esconder do mundo quem você é de verdade. Mas é isso. Com essa pedrada de frase, eu termino esse vídeo. E obrigado por ter chegado até aqui, porque
Essa foi uma grande aulinha de escrita misturado com reflexão e com um pouco de desabafo sobre como eu me sinto com a contação de histórias. Obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido tudo. Eu me sinto muito feliz por tá conversando sobre isso com vocês, porque é algo que eu queria muito falar. É isso. Muito obrigado por tudo. Segue nós aí, por favor. Lucas Escrita em todas as redes sociais. Nos apps de vídeos curtos eu tenho vídeos diários. Aqui no YouTube eu faço mais vídeos. Tá, eu não tenho uma marca de vídeos, mas eu tô sempre postando vídeos aí. Muito obrigado por tudo. Que o seu Deus, seja ele qual for, te proteja, te abençoe. Obrigado, mãezinha, por mais uma. E até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau.